Um livro antigo caiu do céu para a terra. Foi pego acidentalmente por um velho que estudava tradução. Após anos de esforços incansáveis, ele descobriu um segredo chocante neste livro. O livro disse, 12 de dezembro, 3 anos depois. Trevas ilimitadas viriam ao mundo humano, depois um exército do inferno maligno chegaria. Essa seria a batalha final entre demônios e milhares de anjos, uma energia poderosa preencheria todo o campo de batalha. A cada segundo que passa, várias centenas de soldados cairiam. Mas eles destemidamente continuariam avançando em direção ao inimigo, o fogo cresceria em toda parte. Um anjo de alto escalão antes de morrer queimaria a divindade, o inimigo desapareceria de repente. Mas a grande guerra deste século ainda não acabaria, novas fontes de poder continuariam chegando. Quando todo o exército do inferno estaria prestes a ser derrotado, um demônio gigante com mais de 100 metros de altura apareceria. O som de um trovão retumbou no céu, despertando Lucy assustada. Ela ainda estava imersa naquele sonho. Virando-se, ela viu seu tio estudando o livro antigo. Acontecia que as histórias do sonho foram todas traduzidas por ele. Mas Lucy ainda não entendia porque estava sonhando com uma história que nunca aconteceu. Em um piscar de olhos, já estava escuro, Lucy estava prestes a levar seu tio para casa. No dia seguinte continuou a estudar, mas o tio naquele tempo ficou maravilhado com a cena do livro com base no tempo de cálculo. O grande exército de demônios do inferno podia ter começado a agir. Era necessário informar rapidamente os países para se prepararem para o combate. Lucy olhou para o tio teimoso sentado ao lado dela, não pôde deixar de dizer a verdade. Lucy sabia com certeza que ninguém iria acreditar nele, este mundo estava em paz havia mais de 1000 anos. Ninguém viu anjos e demônios com seus próprios olhos, muito menos a grande guerra de deuses e demônios. Quando Lucy estava pensando, o teto de repente estremeceu violentamente. Um relâmpago cruzou o céu, uma chama vermelha atrás da nuvem escura. Voou em direção a eles. O tio rapidamente juntou os livros e a caneta sobre a mesa e saiu correndo porta afora. De repente, houve uma bola de fogo do céu. Voou direto para dentro do prédio e caiu bem atrás dos dois. Quando Lucy acordou, descobriu que seu tio tinha caído naquele abismo de fogo. Ela nem teve tempo de se despedir, só naquele tempo Lucy entendeu. A história dentro do livro era verdadeira. O tio, por revelar o plano divino, trouxe o desastre à sua vida. O único parente faleceu, Lucy teve que viver sozinha. Ela jurou que não poderia deixar seu tio morrer injustamente. Ela tinha que contar ao mundo sobre o grande exército de demônios vindo ao mundo, para deixar todos prontos para lutar, mas ninguém acreditou nela. As pessoas achavam que ela era louca, a viam como um monstro. Um dia, Lucy conheceu um garoto chamado Jack. Jack acreditou completamente no que Lucy disse que queria cumprir sua promessa com ela. A partir de então, os dois acompanhantes trabalharam juntos para derrotar os monstros que estavam no caminho. Depois de vagar um pouco, os dois voltaram ao local onde o meteorito caiu. Naquele dia, fez um ano que o tio Lucy morreu, ela foi para o túmulo. Enviou votos de despedida ao seu único parente querido. Em seguida, ela colocou o livro antigo em cima da lápide. Sentimentos repentinos de dor surgiram, as lágrimas caíram em torrentes. Jack percebeu isso e rapidamente a confortou. Esperava que ela não mergulhasse de tristeza, mas Lucy não apreciou isso. Pelo contrário, ela também questionou Jack por não entender o significado da palavra sacrifício. Sendo tão incompreendido por seu amigo, Jack absolutamente não disse uma palavra. Jack pegou a mão de Lucy e a trouxe para sua memória. Acontecia que Jack já fosse um anjo de alto escalão, assumindo dezenas de milhares de guardiões dos céus. Mas para ajudar os humanos, ele agiu sozinho, violando as leis do céu. Jack começou uma acalorada discussão com o rei anjo Ings. No Salão Dourado, as pessoas ao redor gradualmente se dispersaram. Ings estava com medo de que o fogo o atingisse, então ele ficou com raiva na frente de Jack. Usou uma mão para apertar seu pescoço. Ings se preparou para golpear com sua espada. Jack conseguiu escapar de Ings a tempo e evitar esse golpe violento. Jack então tentou arrastar o oponente contra a parede à sua frente. O golpe foi tão forte que os dois caíram no chão. Ings acordou e empurrou Jack. Em seguida, voou para o céu para reunir energia para contra-atacar, mas de forma inesperada. Jack roubou a arma de Ings, ganhando vantagem na luta. Jack gritou para questionar o oponente como governante dos céus. Por que apenas ficar e assistir pessoas inocentes serem mortas pelo diabo, e não se levantar por proteção? Talvez fosse porque as leis limitadas do céu. As pessoas só podiam ficar de braços cruzados e ver as pessoas morrerem? Dizendo isso, Ings ficou com raiva e esfaqueou o chão com sua espada. Rompendo o relacionamento fraternal com Jack, Lucy entendeu naquele tempo. Esse homem alto na frente dele, inesperadamente para a segurança da humanidade, desistiu de sua vida infinita.
Só viu Jack segurando firmemente as asas atrás. Usou toda a sua força para separá-lo. Uma poderosa energia voou rapidamente, fazendo com que todo o mundo do céu tremesse. Ninguém esperava que o anjo de alto escalão Jack, que vencia todas as batalhas, fosse disposto a desistir da divindade e cortar laços com o povo, voluntariamente oferecendo-se para ser um cidadão comum. O poder divino desapareceu gradualmente, e o mundo legal também começou a rejeitar Jack. Fileiras de penas glandulares douradas empurram Jack para baixo. Transformou-se em faíscas que caem de cima, atingindo o prédio de Lucy. Tudo foi organizado pela lei do céu. Empurrou pessoas inocentes para o abismo, mas Jack não perdeu as esperanças por causa disso. O atual Jack não era mais um anjo, mas uma pessoa comum. O paraíso legal também não poderia fazer mais nada contra Jack. Jack decidiu usar seu corpo humano para derrotar o Rei do Mal, evitando que a batalha acontecesse. Os dois então tiraram o corpo do tio do abismo. Lucy proferiu algumas palavras de bênção e abraçou o antigo livro que considerava um tesouro antes que morresse. Lucy jurou secretamente que realizaria o desejo do tio enquanto ele ainda estivesse vivo. Salvaria a todos, então Jack queimou a grama sob o tio Lucy. O fogo se espalhou, iluminando o céu noturno. O corpo do tio Lucy estava rodeado por chamas douradas. Nele, Lucy também parecia ter visto o caminho que conduzia à luz do sol. Lucy iria se lembrar de tudo o que aconteceu naquele dia e determinou manter o ideal em seu coração. Depois de enterrar o corpo de seu tio, Lucy começou a estudar o conteúdo do antigo livro. Ela descobriu muitas informações importantes. Acontecia que o nome verdadeiro do rei demônio do inferno fosse Lúcifer. Seu corpo estava coberto com energia escura. Mesmo um anjo divino não poderia machucá-lo. Lúcifer nasceu no início do mundo. Ele detinha todo o poder da vida e morte do diabo. Com apenas um comando dele, inúmeras criaturas do mal abririam a porta de selagem, entrando no mundo dos humanos e matando-os. A única maneira de selar Lúcifer era encontrar a pedra negra da alma que estava escondida no mundo humano, e então selar sua alma nela. Lucy aprendeu essa informação importante, traduziu-a rapidamente e escreveu-a na capa de pele de carneiro. De repente, ela sentiu como se seu coração estivesse se contraindo. A caneta em sua mão não obedeceu ao seu controle e quebrou diretamente. O mundo aos olhos de Lucy tornou-se vago, gradualmente dando origem a alucinações. Quando ela levantou a cabeça, ela viu uma pedra preta como azeviche aparecer. Talvez fosse a pedra espiritual que o livro menciona. O poder mágico das pedras espirituais fez o corpo de Lucy ficar gradualmente cansado. Seus olhos se fecharam por si mesmos. Quando ela acordou, ela se encontrou em outra dimensão. Não parecia um mundo humano. Neste momento, na frente de Lucy apareceram muitos pilares de pedra gigantes. Cada pilar de pedra tinha um demônio sentado nele. Esses demônios eram extremamente escuros. 2 deles acenderam um fogo, parecia muito forte. Esses demônios se entreolharam, eles não esperavam. Existia uma sobrevivente aí. Fumaça negra veio cobrir o céu. Lucy engasgou e não conseguiu abrir os olhos, depois que a fumaça se dissipou. Um demônio gigante estava parado na frente dela. Olhos vermelhos brilhantes encararam o humano parado na frente deles. Esse líder maligno disse a Lucy que ele era o mestre dessa cidade escura. Lúcifer foi seu melhor assistente muitos anos atrás. O rei demônio enviou centenas de assassinos de elite ao mundo humano para encontrar a pedra que havia caído lá. Portanto, era impossível para eles obterem a pedra do espírito das trevas. O que esperou o humano era o abismo e a morte. Vendo o líder demônio se aproximando de si, Lucy não sabia se isso era sonho ou realidade. Quando ela estava prestes a se virar e fugir deste lugar horrível, então de repente o lugar foi abalado, o demônio gigante jogou sua mão. A parede próxima foi quebrada, grandes pedaços de rocha voaram. Poucos segundos depois Lucy finalmente viu a cena lá fora. Naquele momento ela tinha com muito medo. Incontáveis demônios voaram da escuridão, formando um exército extremamente feroz. As nuvens escuras no céu uma a uma vieram bloquear a luz. O chão ficou abalado por conta disso. Quem viu essa cena ficariam com medo e fugiriam. Se apenas deixassem esses monstros entrarem no mundo humano, não haveria nenhum exército que possa detê-los. Lucy se sentiu tão desesperada que suas pernas amoleceram, e ela se ajoelhou no chão. As lágrimas estavam prestes a derramar. A previsão do antigo livro se tornou realidade. Mas as pessoas ignorantes ainda estavam se divertindo. Quando os demônios estavam prestes a se aproximar de Lucy, atrás de Lucy de repente apareceu uma porta azul do espaço, agarrou-a e puxou-a para dentro. Com a luz brilhando em seu rosto, Lucy finalmente voltou ao mundo real. Ela usou o que restava de sua força para dizer a Jack que o grande exército de demônios havia começado a se mover.
A grande guerra do século estava para começar e, depois de falar, ele desmaiou. Durante esses meses, o rei do inferno Lúcifer obteve com sucesso a pedra do espírito das trevas. Seu poder aumentou de repente. Naquele dia, Lúcifer se transformou em uma forma humana e chegou aos portões do céu. Incontáveis auras de escuridão se reuniram atrás dele. Neste momento, o anjo rei Ings sentiu a aura negra por aí. O corpo de Ings instantaneamente emitiu uma luz deslumbrante, chamando diretamente seu instrumento divino para voar. Um segundo depois, ele cruzou milhares de quilômetros e voou na frente do inimigo. À primeira vista, essa garota parecia fraca, mas foi transformada pelo senhor demônio do inferno Lúcifer. Ambos tinham uma vida útil infinita. Ao longo de milhares de anos, os dois lutaram inúmeras vezes, mas por causa da mesma força, era impossível distinguir entre vitória e derrota. Ings agarrou a arma em sua mão e lançou um grande jato de fogo. Sob a influência da energia divina, a garota fraca na frente dela foi cercada por chamas. Depois de um longo grito, o corpo da garota começou a convulsionar. As chamas ao redor estavam ficando mais brilhantes e vermelhas. Uma enorme sombra negra saiu do mar de chamas. O rei do inferno Lúcifer finalmente revelou sua verdadeira identidade. A energia negra jorrou de dentro, e todos no mundo celestial estremeceram friamente. Lúcifer gritou. Ings rapidamente pegou a arma e esfaqueou o inimigo. O corpo de Ings de repente se transformou em uma luz deslumbrante. Apunhalou a lança direto no rosto, deixando feridas profundas no corpo de Lúcifer. Lúcifer balançou apressadamente sua cauda de ferro, expulsou o oponente e continuou a atacar. Inesperadamente, o machado na mão de Lúcifer podia quebrar a arma de Ings. Então ele agarrou Ings com uma mão. Com a outra mão, acertou a espada no estômago do oponente. Ings não esperava que Lúcifer tinha crescido assim. Em 3 rodadas, a defesa foi quebrada, e naquele tempo o corpo de Ings estava completamente perfurado. Incapaz de resistir mais, o rei demônio podia fazer o que quiser. Poucos minutos depois, Ings aproveitou a falta de atenção do inimigo e escapou imediatamente. Olhando para o sangue amarelo continuando saindo de seu corpo, Ings sabia que estava perdendo gradualmente seu poder divino. Não demoraria muito para que ele desaparecesse completamente no ar. Naquele momento, Lúcifer liberou totalmente seu poder. Gritou para Ings, então jogou Ings contra a parede para morrer imediatamente. O portão do céu foi gradualmente rompido devido à perda do poder divino. O centro de energia interior também perdeu sua eficácia. O prédio construído por dezenas de milhares de anos desabou em um instante. Todo o mundo celestial apareceu antes de Lúcifer. Ninguém se atreveu a detê-lo. O mundo inteiro cairia para sempre nas trevas, a derrota do Anjo Supremo. Todo mundo se desesperaram nessa época. Uma pessoa comum como Jack se levantou novamente. Jack sabia que Lúcifer com uma pedra espiritual negra seria capaz de resistir ao poder dos deuses. Somente Jack podia machucar Lúcifer. Então ele foi para o céu novamente. Jack e Lúcifer lutaram por dias e noites no céu. Finalmente derrotou Lúcifer. O corpo de Lúcifer foi feito em pedaços. Caiu de cima. Lúcifer não esperava que tinha perdido nas mãos de uma pessoa comum. Depois que Lúcifer morresse, a aura escura também se dissipou gradualmente. Incontáveis espíritos malignos voltaram ao inferno. O mundo voltou a anos de paz como antes. Humanos desesperados de repente descobriram que aqueles demônios acabaram de chegar. Naquele tempo, recuando rapidamente, as nuvens escuras no céu também começaram a desaparecer. Uma luz forte brilhou no chão, trazendo nova vida ao mundo, a portão do céu quebrado por Lúcifer. Sob os esforços de reunir as energias dos anjos, logo foi restaurada ao seu estado original. Ao mesmo tempo, Jack estava no topo do grande santuário. Tinha acabado de terminar a batalha, os olhos fixos na frente. Só viu a luz dourada se espalhar lentamente pelo seu rosto. Jack sabia que esse era o poder dos deuses chamando por ele. Jack assumiu a identidade de um humano para mais uma vez subir ao topo do mundo dos deuses. Jack usou sua força para provar, mesmo que fosse uma pessoa comum, também podia ser através do esforço para vencer os anjos superiores. Tornou-se um herói para salvar o mundo, a partir de então. Sob a orientação de Jack, anjos e humanos finalmente se aliavam. Juntos lutaram contra o diabo. Ninguém podia quebrar a amizade entre os dois.